tudo bem? Eu sou a Gislene, sou técnica de enfermagem, trabalho aqui na Unimed Federação do Paraná. Aqui dentro da Unimed Federação, nós temos um programa que faz acompanhamento durante toda a gestação e no pós-parto dessa beneficiária, dessa gestante. Esse programa visa fazer todas as orientações, passar todas as informações que a mulher precisa para esse período, tanto durante a gestação como no pós-parto. Cuidados com o bebê, cuidados com ela, quais são as dúvidas, né? O que pode surgir de dúvida nesse momento. A partir de agora eu vou ficar um pouquinho com vocês para falar sobre essas mudanças, sobre essas dúvidas que podem ocorrer, sobre o que a gente pode fazer para poder melhorar durante todo esse período da gestação. A gestação é um período muito especial na vida de uma mulher. Durante todo esse período gestacional ocorrem várias mudanças, tanto comportamental quanto físicas. E essas mudanças ocorrem para poder atender a necessidade que o bebê e que a mãe precisam durante todo esse desenvolvimento. A partir de agora, eu vou conversar com vocês e explicar um pouquinho sobre algumas mudanças. A primeira mudança é sobre postura e marcha. Então, o centro de gravidade da mulher muda em razão do aumento do tamanho da região abdominal e das mamas, né? A gestante acaba se deslocando para frente e aumenta a curvatura lombar para poder sustentar o peso. Com o decorrer da gestação, vai aumentando a região abdominal, o bebê vai crescendo, né? As mamas aumentam de tamanho e o corpo precisa se adaptar para poder se equilibrar. Então a gestante acaba jogando o peso, deslocando o peso, né, para frente, aumentando a curvatura que fica parecendo um S. E para ela poder ficar com essa postura mais ereta também, né, acaba jogando o tronco e os ombros para trás. E para ter um pouquinho mais de equilíbrio, ela acaba também afastando um pouquinho mais as pernas, né, e daí fica com aquele andar que parece um andar de patinha. Uma das outras mudanças que nós temos é a altura uterina. O que é essa altura uterina? Então, ocorre um aumento gradativo do tamanho do útero conforme o bebê vai crescendo, conforme essa gestação vai evoluindo, né? Então, em cada consulta que você vai fazer do seu pré-natal, o médico que faz esse acompanhamento ou outro profissional que faz o acompanhamento do seu pré-natal, ele vai fazer essa medida. Essa medida é realizada da sínfise púbica, tá? Que é o ossinho da pubis ali, até o topo da barriga. Então, durante toda a consulta, mais ou menos a partir da 12ª, entre 12ª e a 14ª semana de gestação, o médico já começa a fazer essa medida. Essa medida serve para ele poder acompanhar a gestação e ver se está tudo evoluindo certinho. Alterações na pele. Então, durante a gestação tem uma alteração muito grande de hormônios e esses hormônios fazem com que a pigmentação da pele mude, principalmente na região da face, né? Que a gente chama dos clasmas gravídicos. Então, ali próximo das bochechas, ali acaba aumentando um pouquinho, ficando um pouquinho mais escuro. Pode ocorrer também o aumento da pigmentação da região da areola, do mamilo, a região da axila, da vulva. Com o passar da gestação, ali também pode ocorrer a linha nigra, que a gente chama, né? Que é uma manchinha que ocorre ali na região abdominal. Então, ela vem desde o topo do útero ali, da barriga, até o final da sínfise púbica. O que você pode observar também durante esse período é que as manchinhas que você já tinham antes, né, que você já tinha no seu corpo, elas também podem ficar mais escuras, então elas pigmentam mais. Mas logo depois da gestação, elas tendem a clarear de novo. O que você pode fazer para evitar novas manchinhas, para evitar que o rosto manche? Então, durante todo esse período de gestação, é indicado usar o protetor solar várias vezes ao dia, né? Lembrar de levantar, passar de manhã e ao longo do seu dia reaplicá-lo, independente se você vai se expor ao sol ou não. Alterações circulatórias, né? Então, durante a gestação existe um aumento do volume sanguíneo e esse aumento é em torno de 40% a 50%, tá? Nas mulheres grávidas. Então, numa mulher grávida, esse volume sanguíneo chega a aumentar 50% a mais do que uma mulher que não é gestante. Isso ocorre para poder atender às necessidades da mãe e desse bebê, tá? Então, durante a gestação, a gente observa os edemas, né? Os famosos edemas, que são aqueles inchaços que ocorrem tanto nas pernas quanto nos pés, e lá no finalzinho da gestação a gente também observa ali nas mãos e na face, tá?
Normalmente, esses inchaços ocorrem porque ou a gestante fica muito tempo na mesma posição, né? Ela fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, ou quando ela está sentada acaba ficando com a perna muito tempo cruzada. E isso acaba facilitando a esses edemas. O que ela pode fazer para poder amenizar esses inchaços? Então, ao longo do seu dia, você deve fazer várias pausas, né? Não ficar muito tempo na mesma posição, levantar, andar, caminhar um pouquinho. Se você tiver a opção, tiver como fazer, deitar e levar as pernas, né? Deita no sofá ou na cama e deixa as pernas mais alto do que o restante do seu corpo. Isso vai ajudar também a esse desconforto e a dor que possa vir a ter por causa desses edemas, tá? Outra opção também, fora elevar as pernas, você pode realizar a drenagem linfática, se o seu médico permitir, se você não tiver nenhuma restrição médica, tá? Isso também vai ajudar a aliviar esses edemas, aliviar o desconforto que você possa ter ali nas pernas. Pode ser realizadas massagens em casa mesmo, né? Pede para o seu companheiro, para o seu filho, aí para poder te ajudar. À noite, né? Principalmente à noite, a hora que a perna estiver doendo, deita e faz a massagem. Pode ser usado também meias de compressão. Essas meias também permitem uma melhora desse edema. Então, se você for usar, tem que ser aquelas de baixa compressão e as de média, né? As de forte intensidade normalmente não é indicado, a não ser que o seu médico prescreva. Fora os inchaços que a gente observa, o que pode ser visto também são o aumento de varizes ou varicoses. Ou se a mulher não tem essas varizes, elas podem surgir nesse período também. Isso também ocorre devido ao aumento da pressão nos vasos sanguíneos ali da pelve, que também dificulta esse retorno venoso e acaba fazendo uma dilatação desses vasos, tá? Também podem ser usadas meias compressivas, que elas também vão ajudar bastante. Se você já é uma mulher que já tinha muitas varicoses ou que tinha essas varizes, o importante já é usar desde o início da sua gestação, para que lá no final você não tenha um desconforto maior. Pode também ocorrer, principalmente lá no final da gestação, nos 3 últimos meses, o surgimento de hemorroidas, que também são um tipo de varizes, que também ocorrem, né, pelo aumento ali e a pressão dos vasos sanguíneos da pelve. Então, o que a gente pode fazer para poder ter esse alívio e esse para poder aliviar esse desconforto das hemorroidas? Melhorar a sua alimentação, né? Aumentar a quantidade de líquido ingerida, aumentar a quantidade de fibras ingeridas, né? Para que o intestino não fique tão preguiçoso e você consiga ir mais vezes ao banheiro, não fique tão ressecada. Quando você for ao banheiro também evite de usar papel higiênico com cheiro, se puder fazer uma ducha melhor ou banho, vai aliviar e não vai machucar essa região que já está tão dolorida. Alterações no apetite, né? Então existe um aumento do apetite e da sede desde o primeiro trimestre e esse pode estar associado com náuseas, vômitos, azia, principalmente lá nos primeiros meses, né? Esses sintomas podem ocorrer por alguns fatores, como o aumento do hormônio beta-HCG na circulação sanguínea, tempo prolongado de jejum, salivação excessiva, né? Essas alterações podem facilitar a mulher a ter náuseas, a ter enjoos, a ter azias, e isso lá no início. Lá no final da gestação, a gente também observa que é mais comum a azia, porque o corpo já mudou muito, o útero já cresceu bastante, seu bebê está grande, então a gente fala que é por uma alteração mecânica ali, né? Então o bebê está muito grande, ele está comprimindo, o estômago está fazendo com que o seu estômago esteja mais para cima, então fica mais comum a gente ter essas azias. O que você pode fazer para poder aliviar, para poder melhorar esse desconforto, tanto lá no início quanto lá no final? Então, não ficar com jejum prolongado, né? Não ficar mais de 3 horas sem se alimentar, fracionar bem as suas refeições ao longo do seu dia, ingerir pouca quantidade de alimentos, né, durante a refeição. Não ingerir junto com a refeição líquidos para não aumentar esse volume ali e ter um desconforto maior. Lá no final, para melhorar a azia, né? Optar por alimentos de temperatura mornas a frias, esperar pelo menos 1 hora para poder deitar após as refeições. Então, se alimentou, fez a sua refeição, esperar aí pelo menos 1 hora para daí você se deitar.
Isso também vai ajudar a ajudar esse desconforto da sua azia. E também pode deixar a cama mais elevada, a cabeceira da sua cama mais elevada. Lógico, se você não tiver falta de ar ou um desconforto maior na hora de você dormir. Essas pequenas informações vão te dar uma qualidade melhor de vida e aliviar bastante esses sintomas. Frequência urinária, também é uma das coisas que a gente observa desde o início da gestação. A gente tem um aumento muito grande, né, do fluxo sanguíneo, existe um aumento considerável do fluxo sanguíneo para os rins e o hormônio beta-HCG também é responsável por esse aumento. Então a gente sabe que a mulher acaba tendo uma frequência urinária maior, principalmente nos primeiros 3 meses. Após os 3 meses, a tendência é que isso melhore e a gente volte a ter um aumento dessa frequência urinária lá nos 3 últimos meses. Também por uma compressão mecânica, né? Que daí o bebê já está grande, muito mais encaixado, já está encaixadinho e ele acaba pressionando ali a bexiga, que faz com que a gente sinta mais vontade de ir ao banheiro. É sempre importante lembrar que durante a gestação, às vezes a mulher pode ter infecção urinária, mas nem sempre os sintomas são iguais quando você não está grávida. Então, observar sempre, né? Principalmente à noite, por exemplo. Você levantava depois que engravidou 1 ou 2 vezes à noite e de repente começou a levantar mais vezes. Ao longo do dia também essa frequência aumentou muito mais, mesmo você não ter aumentado a ingesta hídrica. Às vezes está sentindo uma dor pélvica ali, como se fosse uma cólica menstrual ou uma dor lombar. Esses sinais, esses sintomas podem ser indícios de uma infecção urinária. Nem sempre a gestante vai ter alterações na cor e no odor dessa urina. Então, observar sempre esses sinais, tá? Tô levantando mais vezes do que o meu normal, tô sentindo um desconforto ali naquela região lombar, tem que avisar sempre o seu médico, tá? Infecção urinária maltratada ou não tratada tem um risco muito grande de parto prematuro. Alterações do sono. Então, durante a gestação, algumas mulheres podem apresentar alterações como excesso de sono ou apneia do sono, que faz com que a gestante tenha um sono muito mais agitado, acorde mais vezes durante a noite, né? Não consiga ter um descanso bom. Então, você observa que lá no comecinho, né, a mulher fica muito sonolenta. Então, qualquer momento que ela pare, ela sente sono e ela acaba dormindo, né? Encosta e cochila. E durante a noite também, às vezes, tem essa apneia do sono, que você fica acordando várias vezes, o teu sono não é um sono contínuo. Lá no final da gestação, essas alterações se acentuam, né? Essas dificuldades se acentuam, porque a ansiedade já vai aumentando, né? O parto está chegando próximo, tem-se uma expectativa muito maior, então o sono também começa a ficar mais agitado. Dê preferência sempre a ficar deitada do lado esquerdo, né? Então, vai facilitar aí o seu retorno venoso, melhora a circulação, melhora a sua respiração. Se você não tiver nenhum desconforto virada desse lado, né, opte sempre por ficar viradinha do lado esquerdo. Outra coisa que observamos muito desde o início até o final da gestação são as mudanças de humor. Muitas mudanças de humor, né? Ocorre devido a alterações hormonais também, principalmente lá no primeiro trimestre, tá? Então o corpo está se adaptando a todas essas mudanças, a oscilação é muito grande hormonal e a mulher tem várias mudanças ao longo do seu dia. Uma hora ela tá brava, outra hora ela tá sorrindo, ela quer chorar, ela tá brigando, ela tá ansiosa. São muitos sentimentos ao mesmo tempo, tá? Isso melhora. No final da gestação, tudo isso passa, tá? A hora que o bebê nasce, essa oscilação tão grande aí muda. Mas é mais pela apreensão que a mulher está sentindo à espera desse bebê que já está chegando. Então, a importância do pré-natal. O que é o pré-natal? O pré-natal são todas aquelas consultas que a grávida realiza durante toda a gestação, tá? Então, elas são tão importantes para a mãe, para a grávida, quanto para esse bebê. São nessas consultas que o médico vai avaliar como que está a sua gestação, como que está o seu quadro de saúde. Através desses exames, através dessa avaliação, né, avaliação tanto clínica quanto laboratorial, o médico consegue identificar se tem alguma intercorrência na sua gestação ou não. Então, caso haja essa intercorrência, o médico consegue intervir antes e fazer algumas adaptações e algumas orientações para que essa gestação não evolua para um quadro mais grave.
né? Então, durante o pré-natal, ele consegue detectar alguns sinais de alerta, alguns sintomas que essa gestante pode ter. Quais são esses sinais de alerta? Então, a grávida pode ter sangramento ou perda de líquido via vaginal, cefaleias, que são as dores de cabeça. Essas dores de cabeça podem vir acompanhadas de alterações visuais, de vômito, de edema excessivo ou repentino, que são aqueles inchaços. Você pode ter as contrações, que não são as contrações de treinamento, diminuição do movimento fetal, pode surgir febre, mostrando que você pode ter alguma infecção, dor lombar ou dor embaixo do ventre, um aumento ou diminuição de líquido amniótico. Tá? Algum desses sinais e sintomas, uns podem ser observados através de exames, né? Exames físicos, exames de laboratório ou exames de imagem. Outros, essa gestante vai contar durante essas consultas o que ela está sentindo. Então, o que ele pode avaliar também, né? Um sinal de alerta que a gente também pode ver nesse acompanhamento de pré-natal. O ganho excessivo de peso, a mulher pode contar que está tendo muita sede noturna, né? O aumento da frequência urinária durante a noite maior do que ela estava tendo. Esses sinais de alerta são muito importantes para o médico fazer um diagnóstico correto, vendo se a sua gestação é ou não uma gestação de alto risco. Então, o que você vai levar, né? O que a mãe leva para a maternidade? Trazer todos os teus itens de higiene pessoal, pode levar um roupão, né? Pode levar 3 calcinhas pós-parto, que são aquelas calcinhas mais altas, que não vão te machucar, vão ter um conforto maior. 2 cintas elásticas de pós-parto, que são aquelas cintas de parto, de pós-parto. 2 sutiãs de amamentação. Os sutiãs a gente fala sempre para usar aqueles com abertura na frente, que facilitam e não prejudicam a amamentação. Não vai apertar os seios, os ductos lactíferos ali, porque ele tem essa abertura frontal, tá? Deve levar também pacote de absorvente. Esse absorvente pode ser tanto o absorvente normal, quanto aqueles absorventes próprios já para parto, que são maiores, tá? E levar um chinelo. Levar 2 ou 3 camisolas, né? E levar todos os teus itens de higiene pessoal ali, para você ficar durante esse período. Para o bebê, a gente fala para levar 20 fraldas ou um pacote de fraldas RN ou P. Pode ser a P, mas normalmente a RN é menorzinha, fica melhor, tá? Vai levar uma pomada para assadura se você for usar, vai levar um sabonete líquido pro bebê, pode ser um sabonete líquido ou pode ser um sabonete em barra, desde que seja aqueles próprios para bebê, 6 conjuntinhos de malha, que são aqueles de pijaminha tipo body, tá? 4 macacãozinhos ou tip tops. Aí quando você for separar essas roupinhas, o macacão, o tip top, ficar sempre atenta ao clima, né? A temperatura que está aí na sua cidade. É um período, né? Você vai ter o parto no período de inverno, então você vai optar por roupinhas mais quentes. É verão, então você vai escolher aquele material que é mais levinho, tá? Para que o bebê também não tenha nenhum desconforto. Então vai levar assim os conjuntinhos, 4 macacõezinhos, 3 coeiros, 6 paninhos de boca, as toalhinhas de boca, pares de meinha, 3 pares de meinha, 3 pares de luvinha, tá? A luvinha também, se você não tiver, você pode usar as meinhas, tá? Nesse primeiro momento, as luvinhas ainda são grandes pro bebê. Então, o que você pode fazer, você pode pegar uma meinha, vai virar ela pro avesso, que daí ela não tem aquela costura e não corre o risco de ficar enroscando na unha do bebê e machucar. E você pode usar, em vez da luvinha, pode usar a meinha na mão dele, tá? Vai levar 2 mantas, um cobertor, dependendo da temperatura que tiver lá, né? Pacote de lenço umedecido, se você for usar, e 2 toalhas de banho. Para o seu acompanhante, aqui a gente colocou o nome do pai, tá? Mas é para o seu acompanhante, para quem for ficar esse período aí com você e o seu bebê na maternidade. Vai levar também os itens de higiene pessoal, vai levar uma toalha de rosto, uma toalha de banho, levar um chinelo para poder ficar mais confortável, né? E se preferir também levar o pijama.